Sejam todos bem-vindos a mais um programa Universo Imobiliário. Eu sou Ingrid Reis, pode rodar a vinheta. Hoje temos um convidado muito especial, Jota Batista. Ele é empresário, palestrante, com 15 anos de mercado imobiliário. Hoje ele vai esclarecer todas as dúvidas de vocês sobre inovação, inteligência artificial e a famosa IA, com ela transformando todo o mercado. Muito bem-vindo, Jota Batista. Tudo bem? Tudo bem, obrigado pelo convite. Super prazer estar aqui. O prazer é nosso. E eu quero que você compartilhe conosco um pouco da sua trajetória, Jota, nesses 15 anos de mercado imobiliário. Boa, legal. Acho que são 15, tá? Talvez seja um pouquinho mais, mas acho que é 15. Já perdi a conta já. Eu comecei no mercado quando eu tinha 18 anos. Então eu vi um anúncio de jornal, para ver como eu sou velho, né? A pessoa já calcula já a idade. E aí era tinha saído da escola, eu brinco assim nas palestras que a minha biografia é muito longa. Até meus 17 anos eu joguei futebol e dos 18 em diante eu fui pro mercado imobiliário. E aí eu acabei entrando como corretor de imóveis, na esteira tradicional, e corretor, eu fui gerente, diretor de imobiliária. Isso aqui em Porto Alegre, né? Eu sou gaúcho também. Mas eu sempre fui de Guaíba, cidade do lado aqui. Quando eu tinha 21 anos, eu abri a minha imobiliária em Guaíba, daí. A gente aproveitou o boom do Minha Casa Minha Vida, que estava começando com tudo na cidade ali. A gente enxergou que a cidade ia aproveitar isso. Aí essa imobiliária foi bacana, foi uma experiência legal. Acho que a gente ficou 2014, 15, 16, 17, a gente liderou o mercado assim na cidade, a gente veio com uma metodologia diferente de trabalho, liderou, era muito novo, né? Foi bacana. E por ter a imobiliária, bem nessa época começou o Facebook, os anúncios de Facebook, a gente sempre estava um pouco à frente assim, do restante, testava muita coisa e aí foi aí que eu comecei a gostar muito desse negócio de inovação, né? De inventar moda, assim, né? De fazer coisas diferentes. De criar. De criar coisas meio, né, estranhas para o mercado tradicional, no mercado imobiliário, um mercado muito tradicional. Sim. A nossa sede, inclusive, quando nós abrimos a imobiliária em Guaíba, todas as imobiliárias tinham uma loja térreo, né? Aquela coisa mais tradicional, as fotinhas na parede ali. E nós abrimos uma imobiliária no último andar do edifício mais alto da cidade, que são só 10 andares, é o mais alto da cidade. Mas a gente já, em vez de ter uma loja térrea, a gente já tinha um escritório, né? Já era muito diferente, né? Todo mundo já falava, pô, ninguém vai ir na imobiliária de vocês porque tem que subir o elevador. Imobiliária é na calçada. E a gente inovou nisso, deu super certo, a gente criou um ambiente diferente, assim. Éramos focados em Minha Casa Minha Vida, isso também era muito diferente, porque nessa época ninguém falava em nicho, né? Hoje fala muito, a imobiliária tem que ter o seu nicho. Nós já tínhamos um nicho lá em 2013, 14, quando nós criamos, que era atender só Minha Casa Minha Vida. Então todas as outras imobiliárias vendiam todo tipo de imóvel, vendiam casa, apartamento, terreno, alugavam, todo tipo de coisa. A gente só vendia imóvel novo de Minha Casa Minha Vida. E foi super legal, a gente assumiu liderança na cidade. E quando quando teve o impeachment, né, em 2015 ali, a Caixa começou a cortar muita verba. Então, a imobiliária que dependia do Minha Casa Minha Vida, dependia de financiamento, né, da Caixa, a gente começou a perder muita venda porque demorava para conseguir aprovação de crédito e a gente foi perdendo, né, o negócio. Eu lembro dessa época, Foi muito tenso isso. Dela. Eu não participava ainda do mercado imobiliário, não era da área, mas eu lembro de toda a função que deu. Sim, travou muito o mercado nesse ano. Exatamente. Né? A gente ficou muito travado porque a Caixa é basicamente o motor do mercado, né? Um dos motores do mercado, porque libera crédito, financiamento. Exato. E aí a gente ficou sem venda por um tempo e o mercado imobiliário depende de venda, né? O corretor depende de venda, a gente depende de venda. E eu precisava arrumar uma saída para a imobiliária, os meus sócios. E nessa época ali, isso eu estou falando de 2015, 2016, a gente começou a estudar muito o movimento das startups. Eu tinha lido uma reportagem sobre o Quinto Andar, que estava surgindo em Campinas, né? Nem em São Paulo, depois estava indo para São Paulo. Era uma startup que já tinha recebido uns 50 milhões de investimento. E eu fiquei com aquilo na cabeça e falei, caramba, olha que diferente, né? Tem uma nova onda que vai mudar o mercado. E aí nós ficamos 2 anos estudando esse movimento das startups e aí decidimos criar uma startup. Então, nós éramos 3 sócios, eu, meu irmão e mais um sócio, o Vini. A gente, lá em Guaíba, decidiu criar uma startup. Que incrível, Era a primeira PropTech, eu acho, do mercado imobiliário assim, do Rio Grande do Sul.
E aí nós fomos para criar essa startup, fomos atrás de investidor, toda que hoje a gente vê nesse mundo de startup a gente foi descobrir, porque ninguém sabia o que era, como é que era. Eu lembro que eu vestia terno, né? Era corretor, vestia terno, daí me tornei um startupeiro, usar calça jeans, camiseta preta, fazer pitch de investimento. E aí nós recebemos um investimento para essa startup em 2017, 2018. Ficamos 2 anos desenvolvendo, copiando o modelo do Quinto Andar. E quando eu ia falar para os investidores que era o negócio, eu falava, cara, a gente está copiando os caras. E todo mundo ficava, pô, tá copiando os caras. Eu falei, nada se cria, tudo se copia. A gente quer copiar o modelo deles que está dando certo em São Paulo, trazer para o Rio Grande do Sul. E aí foi uma experiência também fenomenal, assim, criar uma startup e entender como é que funciona esse mercado de crescimento, né, de exponencial, tem que ter muito dinheiro, atender muita gente. Foi massa, assim. Levantamos investimento, em 2018 a gente operou essa startup aqui, se chamava Meu Alu. Quem está ouvindo dessa época aí, às vezes lembra, porque a gente fazia bastante mídia, assim, era Meu Alu de Meu Aluguel, né, essa startup. A gente fazia exatamente o que o Quinto Andar fazia, alugava imóvel digital, sem fiador, sem calção, rápido. Eu lembro dessa, fazendo um parênteses, eu lembro dessa tua frase, nada você cria, tudo você copia, na sua palestra no Jet Experience. Acho que essa tua frase, tu já usa ela, porque ela sempre, né, sempre ela reforça que realmente a gente acaba copiando como uma influência, né? É uma influência pra gente, uma inspiração. Isso, a gente copia e adapta, né? Exato, nem adapta sempre... da nossa forma. Exatamente. Isso. Nem sempre a cópia provavelmente a cópia não vai dar certo, né? Porque para te copiar algo, carrega toda uma história de como aquilo foi criado. Com certeza. Originalmente, né? Mas pegar a inspiração, se adaptar, isso é normal, assim, né? Tem um livro muito legal que se chama Roube como um Artista, que ele fala muito sobre a técnica, né, de roubar, digamos assim, e aplicar, claro, no seu contexto, que muda tudo. Mas foi massa essa cópia que a gente quis fazer no Quinto Andar, porque eu quis realmente copiar o modelo deles, de como é que eles faziam, porque estava dando certo. A única diferença é que eles tinham muito capital disponível. Então, quando a gente foi fazer isso, nós levantamos uma rodada de investimento de 250 mil reais com investidores. Para mim, na época, caramba, deu certo, né? Levantamos dinheiro. Mas o Quinto Andar já tinha levantado quase 100 milhões de investimento para fazer isso, porque era um modelo que dependia muito de dinheiro para conseguir fazer ele rodar. A gente cobrava taxas menores, garantia o aluguel em dia, então era complexo de fazer. Então, nessa cópia que a gente quis fazer igual, foi um pouco de ingenuidade, assim, eu não estudei tanto por que eles estavam fazendo isso e o quanto dinheiro precisava, eu só queria fazer igual, né? E aí no final a gente acabou não dando certo essa startup, a gente faliu por causa disso, porque eu demorei para levantar uma segunda rodada de investimento, precisava de muito caixa, eu fui descobrir como era na hora, né, fazendo. Às vezes é legal a gente descobrir fazendo, né? Foi uma experiência. Porque talvez se eu soubesse como é que era, eu nem faria. Então, a gente foi descobrindo fazendo. E aí, quando veio a pandemia, a gente já estava com esse negócio meio caminhando de lado, assim, não estava indo bem. A gente estava migrando do modelo de, ao invés de alugar B2C, que a gente fala, né, direto proprietário e inquilino, a gente estava indo para um modelo em que a gente queria vender a tecnologia, que nós desenvolvemos uma tecnologia muito boa nessa época, a gente queria vender para as imobiliárias, para que elas competissem daí com o Quinto Andar ou com essas imobiliárias digitais, né? E aí começou a rodar isso daí, mas daí veio a pandemia. Aí veio a pandemia, todo mundo cortou os investimentos no início, né? Foi uma fase bem difícil. É até difícil de contar, porque parece que foi um filme, né, que a gente viveu, parece que foi um negócio que passou há muitos anos atrás. Então parece que faz tão pouco tempo, né, porque é tão recente. E mudou basicamente toda a dinâmica do mundo, né, da vida, a gente teve que digitalizar tudo muito rápido, tudo né? se tornou mais digital. E a gente trouxe umas perguntas do enquete do Instagram exatamente nessa área da inteligência da digitalização, da né? inteligência artificial, exatamente, a famosa IA, que é o que você tem, né, renomação aí para estar falando pra gente. Tem um livro sobre isso que você criou, né? Isso, então o livro ele chega no momento em que a IA, na verdade, é que quando eu criei essas startups, né, aí, enfim, a gente acabou não deu certo, daí a gente criou uma segunda depois que não deu certo a primeira, a gente é teimoso, né, o empreendedor é teimoso, não dá certo, a gente tenta de novo, aí a gente criou um CRM imobiliário para corretores de imóveis.
E para desenvolver isso, eu não sou de tecnologia, né? Eu sou do mercado imobiliário, sou originalmente o corretor, mas eu sempre fui muito metido, assim, tive sócio de tecnologia, então a gente foi estudando muito sobre que tipo de tecnologia dava certo para criar essas coisas. Aí esse CRM acabou dando mais certo, foi a Fleet, a gente vendeu ela para uma empresa de São Paulo, daí por isso que eu fui morar em São Paulo também. Mas isso me colocou num ponto do mercado de tentar sempre estudar quais seriam as próximas ondas do mercado, sabe? Então, tipo, o que vai acontecer nos próximos anos em que eu posso estudar agora e me preparar. Eu fiquei muito com isso na cabeça, sabe? Eu queria, tipo, saber as tendências do mercado, antecipar os negócios, sabe? E Jota, explica um pouquinho pra gente como que você se tornou referência na inteligência artificial, na IA, como que isso foi pra você, como que aconteceu? Tá, boa. Por causa dessa coisa de querer inventar moda e de querer, né, mapear o que está acontecendo no mercado antecipadamente, eu acabei criando um podcast também, que a gente falava só de tendência. E quando surgiu esse tema de inteligência artificial, em 2023, 2022, de novembro de 22, surgiu o ChatGPT. Né? Nossa vida mudou em novembro de 22, porque a partir desse momento todo mundo agora tem um Einstein no bolso que pode perguntar o que quiser. Né? E aí eu fiquei muito curioso para isso, sobre os impactos que isso traria para o mercado, comecei a estudar muito. E esse estudo que eu fiz, que eu fiquei basicamente 2023 inteiro estudando os impactos da IA, tentando entender de fato isso, tudo que eu estudei basicamente virou um livro que eu escrevi, que a minha ideia era, todas as anotações que eu tive, tudo que eu estava estudando poderia gerar insights para o corretor, porque eu sei que o corretor, a informação chega um pouco depois normalmente para o corretor, que está no dia a dia, na correria, então chega um pouco depois. A ideia era criar um livro que o corretor pudesse ler e entender rápido a inteligência artificial e os impactos dela no negócio. Então o livro foi basicamente um compilado assim que eu escrevi junto com o Rafael Milagre, que é um amigo, que é para mim hoje o maior especialista de IA no Brasil. Nós escrevemos juntos para dar esse contexto para os corretores rapidamente. Pegando o gancho, então, sobre a IA, eu tenho algumas perguntas na enquete do Instagram para a gente tirar juntos. Lá. Qual o melhor canal para prospecção da lead quentes? Boa. Quando a gente fala de IA, a gente fala muito de atendimento ao cliente. Porque hoje a gente consegue ter uma inteligência artificial que atende o cliente para a gente, né? O nosso lead, na hora ali quando ele vem. E então hoje basicamente um dos maiores problemas do mercado imobiliário sempre foi o atendimento lento, né? Porque o corretor está no dia a dia, não está com o telefone na mão, entra um cliente ali, um lead por um anúncio, ele vai responder só amanhã ou só daqui a 2 horas, enfim. E a gente sabe que hoje a gente vive num mundo dinâmico demais, né? Então a gente quer tudo na hora. Se tu está buscando um negócio agora, é naquela hora que tu quer a resposta. Se tu não tem resposta, provavelmente tu vai esquecer e vai para outro negócio. Então, para poder atender rápido, a IA, a gente consegue criar agentes de IA que atendem o nosso cliente na hora quando ele entra. Só que para a IA atender o cliente precisa entrar, né? E aí vem a pergunta aí que é quais os melhores canais de captação para o cliente entrar, né, para tentar entrar em contato com a gente. Exato. Assim, eu me relaciono com muitos corretores no Brasil inteiro, né, porque eu moro em São Paulo, tive podcast, então eu conheço a maioria dos corretores que performam bem, tem alguma relação, são amigos. E o que eu vejo das estratégias, basicamente, primeiro, um bom posicionamento. O orgânico ele entrega muito bem, por mais que a gente pense que o anúncio pago ali ele seja o melhor canal, mas o orgânico entrega muito bem. Hoje em dia a gente se identifica muito com as pessoas, né, com os conteúdos que as pessoas postam. Então, a primeira dica que eu sempre dou, acho que o corretor tem que estar bem posicionado. E quanto melhor posicionado ele estiver, mostrando que ele entende o que ele fala, o que ele trabalha e fazendo conteúdo sobre isso, vai vir uma boa captação. Fazer anúncio naturalmente também, mas desde que você entenda muito bem do produto. E principalmente acho que assim, ter um bom conhecimento sobre o que você faz e sobre o que você vende e produzir conteúdo sobre isso e aí escalar esse conteúdo, para mim são os melhores canais, assim, sabe? Os portais ainda entregam bem, é pontual, acho que é bom ter anúncio em portais. Seria uma conexão de tudo, Jota. Unir tudo e usar da melhor forma exatamente, possível para agregar. Mas principalmente entender que o digital, né, o online e o offline, hoje eles são dois lados da mesma moeda, assim. Então, a gente não tem uma vida num, uma vida no outro, é tudo a mesma vida. A gente precisa estar bem posicionado, né? Os corretores ainda têm muito aquela coisa assim, mas eu não gosto de produzir conteúdo. Isso é parte do trabalho hoje em dia. É a mesma coisa de eu botar uma placa na rua, ou eu antigamente anunciar no jornal,
ou eu falar para os amigos no churrasco que eu sou corretor. Tudo isso é um trabalho em que estar posicionado na rede social também faz parte do trabalho, sabe? Sim, e eu acredito que a rede social, ela facilitou. Em vez de você ter que estar nos ambientes, se divulgando ou entregando cartãozinho, deixando, né, seu cartaz, enfim, meios que tinham antes, folheto, enfim, você pode fazer um post, impulsionar esse post, trabalhar em cima dele e ele vai estar entregando para muitas pessoas e você vai ter uma grande rede de contato automaticamente. E aí entra também o uso da inteligência artificial para isso, né? A inteligência artificial, brevemente, assim, né, ela precisa de contexto para ela funcionar bem, né? A inteligência artificial é um modelo matemático, então pensa que é um robozinho calculando a probabilidade de que ele pega o que tu falou e ele calcula o que ele deveria entregar de resposta baseado no que tu falou, o que está mais próximo. Por isso que ele parece que ele pensa que nem a gente, né? Como se ele está simulando o nosso pensamento. Dito isso, quanto mais contexto eu dou, melhor para conversar com o ChatGPT ou com as outras inteligências artificiais. Então, como a gente está falando que está bem posicionado é importante, fazer conteúdo, dizer o que você faz é importante, como é que eu destravo isso, né? Eu abro o ChatGPT, por exemplo, seja o gratuito ou o pago, e eu falo para ele, ó, eu estou a fim de começar a produzir conteúdo no mercado imobiliário, eu posso falar exatamente assim, tá? Estou a fim de produzir conteúdo no mercado imobiliário e eu quero saber quais os tipos de conteúdo que chamam mais atenção das pessoas dentro do mercado imobiliário. Eu vou perguntar isso. E aí, na resposta dele, ele vai me dizer, o ChatGPT tem o conhecimento do mundo inteiro, né? Da toda a internet. Então, ele vai buscar referências para te responder coisas baseadas nisso que tu falou. Aí ele vai dizer, acho que o conteúdo, né, baseado aqui nos estudos, o conteúdo que mais chama atenção é falar sobre o imóvel, falar sobre... Enfim, ele vai dar um panorama, né? Um resumo. Resumo. E aí eu pego e falo para ele de novo. Falo, ok, obrigado pelo resumo. É bom eu falar com o chat como se fosse uma pessoa, né? Eu falo para ele, agora me indique o que você precisa saber sobre mim, sobre o meu trabalho, sobre o imóvel que eu trabalho, o tipo de imóvel que eu trabalho, sobre o meu perfil de corretor, para me sugerir conteúdos baseado nesse tipo de conteúdo que você falou. Eu sempre pergunto e devolvo a pergunta para o chat, porque o objetivo da minha conversa com a inteligência artificial é eu ficar mais inteligente, não é eu ficar dependente dela e ficar burro. Porque às vezes as pessoas pensam assim, eu vou ficar burro falando com a IA. Eu, pelo contrário, eu fico mais inteligente. É muito interessante, porque as pessoas, elas tinham o preconceito com a IA, com a inteligência artificial, que é o chat. E esse preconceito, um preconceito, seria por conta dela dar as respostas. Mas a intenção não é ela dar as respostas, não é para ser um copia e cola. É você estudar em cima dela. E isso eu respondi para minha amiga depois de ter ouvido a tua palestra. Legal. Muito legal. Porque a gente acaba tirando muitas dúvidas contigo, né? E foi incrível, assim, gente, o que eu aprendi na palestra do Jota. Por isso que hoje convidei ele para vir aqui explicar para vocês também. Mas é exatamente esse preconceito que as pessoas deixam de estar aprendendo junto com a inteligência artificial, né? Que é bem o que tu trouxe agora. Isso. O objetivo é a gente sair mais inteligente da conversa, né? Então, é a gente expandir o nosso conhecimento. E aí existem inúmeras ferramentas de inteligência artificial hoje que ajudam a gente a fazer várias coisas, desde falar com o chat até criar uma apresentação, fazer uma imagem, fazer um vídeo. Hoje enfim, dá até medo, né? Dá até medo algumas vezes. Porque eles surreal, às vezes. Copia, tipo assim, uma imagem. Foi muito engraçado. Eu tava na praia e aí a gente fez uma brincadeira, eu e minha amiga, de colocá-la do meu lado na praia. Parecia real, gente. Assim, parecia que realmente tinha alguém comigo ali na praia, só que não tinha, sabe? O chat criou. Imagina trazendo isso de uma forma para nossa empresa, o nosso trabalho, como você está trazendo aqui. E, aproveitando o que a gente está falando sobre a IA, teve uma pergunta muito interessante. Se a inteligência artificial iria substituir o corretor? Eu achei interessante dentro do que a gente está falando aqui, porque ela nos impressiona, né? Impressiona o quanto ela pode criar coisas, assim, como a minha amiga, como eu falei aqui do lado, ela cria como se fosse verdadeiro. Então, o pessoal tem essa dúvida, né, constante de até onde vai o limite da inteligência artificial da internet. Então, assim, o limite eu não sei, porque está cada vez mais avançado. Acho que ninguém sabe, assim, o que vai acontecer nos próximos 2, 3 anos. Eu gosto de dizer que a gente mudou nossa percepção sobre o futuro, né? O futuro antes era uma coisa muito distante, então quando a gente imaginava o futuro, a gente imaginava 10 anos para frente, a gente tinha visões do que seria o nosso futuro. Hoje eu não consigo imaginar, sei lá, 6 meses para frente, porque parece que tudo já aconteceu, né, do futuro, tá tudo muito tecnológico e tal. Então, assim, a IA tem um potencial absurdo de fazer tudo que a gente imagina, assim. Ela pode
replicar basicamente quase todo o trabalho humano em um nível super excelente. E a gente pode ficar assustado com isso, falar, nossa, então a gente não vai precisar mais de nada, né? Mas na verdade, a inteligência artificial pode fazer tudo. Ela pode gerar uma imagem, como você falou, ela pode gerar um vídeo, ela pode gerar um áudio, uma música, enfim, tudo que a gente quer, um sistema, tudo. Mas ela nunca vai ser melhor do que um ser humano quando um outro ser humano pilota ela. Então, basicamente, assim, a IA pode ser melhor que a gente em tudo, mas ela nunca vai ser melhor do que um ser humano sozinha. Não tem como. Ela precisa ser pilotada por algum ser humano para que você diga que você quer que a sua amiga esteja do seu lado. Ela não vai ter sozinha essa ideia, entendeu? Sim. Então ela consegue executar tudo, mas desde que alguém peça para ela executar, desde que alguém oriente ela. Ainda assim tem um humano por trás pedindo que ela faça. Então isso deixa bem claro que sem o ser humano, o trabalho humano, né, ela não teria como funcionar perfeitamente. Exatamente. Né? Então... E aí assim, quando a gente pensa de, sei lá, eu acho engraçado essa pergunta de se vai substituir o corretor, porque ao longo dos meus 15 anos de mercado imobiliário, eu já vi o corretor ser substituído milhares de vezes. Quando saiu uma tecnologia nova, o pessoal fala, agora é a hora que o corretor vai ser substituído. Enfim, já mataram o corretor muitas vezes já, e o que aconteceu foi o contrário, assim, né? O corretor continua sendo importante e nos últimos anos virou até o protagonista do mercado, né? O maior, que tem mais audiência, o que traz negócio. Então, acho que, pelo que eu vejo, a IA não vai... Não é só o corretor, tá? Ela não substitui o ser humano. O ser humano que usa IA, ele vai passar muito na frente de quem não usa. Então, sozinha ela não substitui o corretor, mas o corretor que usa ela, ele vai passar muito, ele está passando já, porque já está acontecendo, muito na frente do corretor que não usa. Então, não é ela substituir ou não, é o corretor esperto que está nos ouvindo, que usa a inteligência artificial para fazer isso que a gente falou, né? Para agregar, exemplo, né, no seu trabalho. Exatamente, o exemplo bobo ali que eu dei de como criar conteúdo usando a própria IA para te gerar ideias, isso o corretor que usa já está na frente daquele que não usa, né? O corretor que usa para o atendimento ao cliente já está na frente. O corretor que faz a apresentação, que pega uma foto de um imóvel, por exemplo, de um lançamento novo, e aí cria vários outros tipos de imagens com aquela foto do lançamento, cria, né, um vídeo seu, daqui a pouco lá, né, que analisa as vendas e entende os gaps da venda, porque usa IA para fazer uma análise melhor. Esse corretor, ele está muito na frente de outro corretor, né? A inteligência artificial, ela traz para o mundo uma era de eficiência máxima, assim. Então, tudo tem que ser muito eficiente, porque permite que seja hoje. A imobiliária tem que ser super eficiente, a incorporadora, o corretor. É isso que a inteligência artificial faz. Então, a gente vai ter um jogo agora muito mais competitivo nesse ponto de produtividade, de eficiência, de excelência. E a gente tem que estar preparado para isso, sabe? Ela eleva o nível do negócio, sabe? Eleva, eu acho, que o intelecto de todo mundo, né? E isso é maravilhoso. Só tem a agregar para quem sabe usar essa ferramenta. Exatamente. Para finalizar as nossas perguntas e o quadro das enquetes, eu tenho uma última pergunta para você. Qual o valor mensal adequado para uma imobiliária investir no mercado digital? O que você acha, assim, um valor mensal que a pessoa deveria investir em cima, vamos dizer, do marketing, né, da empresa dela? Isso que eu entendi aqui da pergunta. Sim, essa é uma pergunta meio complexa, né, porque depende do tamanho, do objetivo e tudo mais. É difícil cravar um número, assim, mas vamos lá, né? Acho que começa com alguma coisa, né? E aí você vai sentindo. Para mim, eu não vejo, pelo menos nas operações imobiliárias que eu participo, seja imobiliária, incorporadora, enfim, a gente nunca vê um mínimo, assim, é sempre um teste, né? Um teste. Vai ter um lançamento, vou botar X reais aqui para tentar entender se tem público para esse lançamento. Pô, vi que tem público, agora eu vou investir um pouco mais. Já deu uma venda, vale a pena botar um pouco mais. É sempre um teste, assim, né? Começa com alguma coisa, pega, sei lá, comecei do zero, comecei hoje, boto 50 reais ali numa publicação minha, como dentro do Instagram mesmo, né? Aquele impulsionar ali, que normalmente não é o que dá mais certo, mas eu sei que dá certo. E aí eu vou testar o público, vou testar os discursos, depois eu boto mais 50 num outro discurso para ver se deu certo também. Acho que não tem um mínimo, depende muito da operação, assim, né? E perfeita essa tua resposta, porque traz um pouco do que a gente falou anteriormente nas outras entrevistas. Como o pessoal é limitado em
em ter um momento certo, em ter um começo. Eles não começam, eles não tentam, né? Eles sempre têm essa dúvida de como fazer. E o interessante é essa tua resposta. Começa, tenta, testa, né? Vai testando as redes sociais, porque elas estão ali para nos favorecer. Né? Então, é testando que a gente vai conseguir entender mais e poder usar a nosso favor. Isso. E a inteligência artificial é a mesma coisa, né? Porque às vezes a gente fica muito preso, porque surge todo dia uma notícia nova de uma IA que é melhor que a outra, que, né, superou a outra. Eu mesmo, por mais que, né, o pessoal fala que eu sou um especialista, já eu sempre digo que eu não sou um especialista, porque na verdade eu sou um estudioso, assim, especialista é quem desenvolve. Eu sou um cara do mercado imobiliário que gosta de estudar sobre isso. E eu fico maluco, assim, porque todo dia surge um negócio novo e eu não consigo acompanhar também. Só qual é o negócio, né? Para quem está aí olhando e falando, cara, como é que eu vou começar na IA? É muito complexo, tem coisa demais. Começa testando. É tipo andar de bicicleta, né? Você pode ler um livro como andar de bicicleta, mas se tu não for lá pedalar, tu nunca vai saber andar de bicicleta, né? Tipo nadar. Se eu não entrar na água, mesmo. Não dar braçada, não tem como eu saber como é que funciona, né? É isso mesmo, é no começo. Infelizmente, estamos chegando ao fim, Jota. A conversa está muito boa. Tenho certeza que tu teria ainda muita coisa aqui para compartilhar com a gente, mas está chegando ao fim. Vamos deixar para uma nova oportunidade. Boa. E espero que tenha tirado as dúvidas de todos vocês. Se você quiser deixar um recado final para quem está nos assistindo e também suas redes sociais. Boa, maravilha. As redes sociais, quem quiser acompanhar lá é @ojbaptista no Instagram. Eu brinco assim, me sigam para me incentivar a fazer conteúdo. Eu não sou muito, eu sou meio low profile sem querer. Então sigam lá para me incentivar. E o recado final, que eu sempre dou no final das minhas palestras também para o pessoal, é que a gente está no maior mercado do mundo, tá? O mercado imobiliário é a maior classe de ativos do mundo. Então nada, se a gente somar todo o dinheiro que existe no mundo, o dólar, euro, real, tudo, não dá o tamanho do mercado imobiliário. São 340, quase 350 trilhões de dólares o tamanho desse mercado. E a gente, né, corretores, pessoas de tecnologia, todo mundo que está envolvido com imobiliária, construtor, todo mundo, enfim, que está na cadeia imobiliária, precisa entender que se a gente está no maior mercado do mundo, a gente tem que estar à altura dele. Então, se valorizar a profissão, estudar, né, se respeitar e respeitar também quem está no mercado é importante para a gente tornar a profissão do corretor de imóveis e o mercado como um todo mais profissional e mais respeitado. Estamos no maior mercado do mundo, a gente tem que estar à altura dele, então espero que todos façam um negócio aí. E também um último recado, inteligência artificial é muito legal, tecnologia é muito legal, mas nada é mais importante e dá mais resultado do que o feijão com arroz bem feito. Conhecer produto, conhecer a região, conhecer todas as regras do mercado e fazer uma boa venda, uma boa locação, fazer um bom negócio, isso supera qualquer tecnologia. Então, feijão com arroz bem feito, uma tecnologia para agregar, para escalar mais e profissionalizar o mercado, isso dá certo ainda. É isso mesmo, Jota. E muito obrigada. Foi um prazer te ter aqui. Foi muito especial a tua presença. E até semana que vem.